nós chegamos a um acordo sobre uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados, nas tarifas recíprocas, vão reduzir suas tarifas em 15%. Estados Unidos e China acabam de assinar um pacto, assim, que praticamente acaba com a guerra tarifária, ou pelo menos põe uma trégua de 90 dias até que se ajeite tudo novamente. Vamos ver o que diz aqui ó, o representante dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro e o outro, não lembro o que era, mas é o pessoal que está envolvido nessa negociação. Bom dia a todos, muito obrigado por estarem conosco. Antes de tudo, nós, mais uma vez, queremos expressar nosso grande agradecimento ao governo suíço por facilitar esta reunião comercial. Sim, as negociações foram em Genebra, na Suíça. Aqui em Genebra, tivemos conversas muito produtivas e eu acredito que o local aqui no Lago de Genebra trouxe grande serenidade ao que foi um processo muito positivo. Nós chegamos um acordo sobre uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados, nas tarifas recíprocas, vão reduzir suas tarifas em 15%. Tivemos então, redução das tarifas recíprocas a 15%. Discussões muito intensas. Ambos os lados demonstraram grande respeito. Foi uma oportunidade para eu conhecer a delegação chinesa. O vice-primeiro-ministro, com quem eu só tinha tido uma chamada de vídeo anteriormente. O embaixador Jameson já conhecia 2 dos outros líderes da delegação de seu tempo anterior. Então, houve uma interação pessoal muito boa. Beleza, vamos adiantar aqui que eles vão explicar mais como é que ficou as tarifas comerciais entre os dois países. Cadê? Tá mais aqui para frente, mecanismo de diálogo com a China, redução mútua de tarifas. Aqui, vamos lá. Que francamente têm sido eficazes na redução do déficit comercial bilateral do EUA com a China nos últimos anos. Então, isso nos deixa em uma posição muito boa no geral. Com relação às medidas sobre as importações chinesas, mas mais importante ainda, nos coloca em um caminho construtivo para termos uma conversa positiva com os chineses sobre como reequilibrar e ter um comércio mais construtivo. Ótimo. Lá no fundo, Associated Press. Vou deixar o vídeo aqui, o link do vídeo original, vocês podem entrar ali no canal do Milson Alves, ele traz essa dublagem aqui com a voz original da pessoa para o português, muito boa mesmo, sempre estou vendo os vídeos deles, entra lá e veja os vídeos completos, tem muito mais por lá. Associated Press. Oi, sou Jamie. Acabamos de ouvir nosso colega falar sobre a tarifa de 30%. Estou tentando entender esses números porque estão todos meio confusos. Antes, aparentemente, eram 145 e 125 do lado da China. Então, você pode dizer claramente agora se, neste momento, para o período de 90 dias, as tarifas dos Estados EU sobre produtos chineses vão cair 30%? Isso está correto? Então, 30%. Então, novamente, este acordo trata realmente da tarifa recíproca que foi imposta pelos Estados Unidos em 2 de abril. E das medidas escalatórias que se seguiram. Essas de cada lado, do lado chinês e do lado do EUA, chegaram a 125% um sobre o outro. Os chineses tinham contramedidas adicionais não tarifárias. Tudo isso foi reduzido em 115% para 10% de cada lado. Os Estados Unidos, no início deste ano, impuseram 20% relacionados ao fentanil. Isso ainda existe. Então, se você está olhando para as tarifas do segundo mandato de Trump sobre a China agora, efetivamente é 30%. Existem medidas anteriores que variam de acordo com o produto, setor, nível, etc. Não dá para dar um número específico sobre isso agora. O que importa para o acordo de hoje é que ambos concordamos em reduzir a tarifa recíproca e as retaliações relacionadas para 10%. Então, uma redução de 115% para 10%. O fentanil está em seu próprio caminho, mas em um caminho muito positivo, né, onde estamos tendo conversas muito construtivas com nossos colegas chineses. E eu acrescentaria algumas coisas. Isso não inclui nenhuma tarifa setorial específica que tenha sido aplicada a todos os... Então aqui, no geral, as tarifas reduziram a 30% e 10%, aquelas tarifas que chegaram a 200 e poucos por cento, tal, tudo isso daí. Então ele coloca aqui, ó, China e Estados Unidos entram, isso aqui é matéria da BBC, China e Estados Unidos entram em acordo sobre tarifas, aí coloca, os Estados Unidos e a China concordaram em reduzir as tarifas sobre os produtos um dos outros por 90 dias e uma grande redução
da escala de sua guerra comercial. Então, segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, qual dos dois aqui é o Scott? Ele deve ser esse aqui que é o Scott. Esse aqui é o Scott. Então, o outro é outra coisa ali que eu não lembro o que era. Isso significa que as tarifas... então aqui, ó. Ambos os lados cortarão as tarifas em 115%. Isso aqui a dublagem não pegou bem certinho. Eles vão cortar a tarifa em 115%. Isso significa que as tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão de 145% a 30%. E dos chineses de 125% a 10%, enquanto as tarifas chinesas aos produtos americanos. Então, tudo que entrar da China nos Estados Unidos será tarifado em 30%, e tudo que entrar dos Estados Unidos na China será tarifado em 10%. É geral? Não, como a gente viu o carinha ali falar dos americanos, não é bem geral, mas é uma redução bastante assim para negociar e começar a estabelecer. E aí nos próximos 90 dias eles vão estar negociando acordos para estabelecer um mecanismo para continuar as discussões sobre as relações econômicas e comerciais e aí chegar realmente a um acordo que os Estados Unidos entenda que os beneficia. Daí eles estavam falando bastante aqui do fentanil. Fentanil é aquela droga que deixa os americanos parecendo um zumbi, que tem um problema lá em São Francisco, danado, tudo isso. E aí eu quero ver aqui, ó, quer ver com vocês? Cadê? Ele vai falar justamente disso aqui mais para frente. Aqui na negociação, desafios da negociação, ele vai falar sobre isso daí. Cartéis mexicanos. O Tesouro designou vários dos cartéis mexicanos como organizações terroristas estrangeiras. Deixamos isso claro para os chineses. Eles foram muito receptivos. Como você pode saber ou não, os chineses têm medidas muito draconianas para a venda de narcóticos ilícitos na China. Isso mesmo, eles são bastante rígidos quanto à venda de drogas na China, porque, querendo ou não, no século XIX, a Inglaterra fez uma guerra contra a China para os obrigar a aceitar a venda de drogas lá. Na época, a droga era o ópio. Isso praticamente afundou a China e levou muitos anos para eles se recuperarem disso, que só foi lá depois da Revolução Comunista, lá pelos anos 50, que eles começaram a se recuperar desse processo de drogadição de uma população inteira que a Inglaterra fez para ganhar dinheiro em cima dos chineses. Beleza, então eles têm uma política muito forte contra as drogas. Aí o que vai pedir os Estados Unidos agora? E pedimos a eles que sejam igualmente draconianos com as pessoas que estão envenenando os americanos. E deixa-me... Então é exatamente isso que eles estão pedindo, é para dificultar a exportação de produtos do fentanil, a matéria-prima para o México, para os cartéis de droga no México, para que revendem lá nos Estados Unidos, tudo isso justamente para ajudar no combate que os americanos têm a essa droga. Quero ver aqui se eu acho com vocês, ó. Vamos entrar aqui no YouTube, eu não tinha pensado nisso antes, mas agora falando com vocês aqui, vamos colocar aqui, ó. Crise do fentanil nos Estados Unidos. Vamos colocar aqui, ver se a gente encontra algumas imagens. Deutsche Welle, não sei. Às vezes ela deixa eu passar as coisas, às vezes não deixa. Aqui, catraca livre, eu acho que vai ter menos problema, ó. Parece cena de filme, mas não é. Essas cenas têm sido bem comuns em alguns lugares dos Estados Unidos, resultado de uma nova onda da epidemia de opioides que tem se espalhado. Isso é principalmente o fentanil. Em 2021, os Estados Unidos testemunharam um marco sombrio. Pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo o país num único ano. Dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína. O fentanil é um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas, mas pode ser feito de forma clandestina e adulterado com outras drogas. Uma vez que o fentanil entra no cérebro, ele interage com os receptores opioides, facilitando a liberação de dopamina, anulando a dor, dando ao usuário um disparo de sensação de prazer, calma e redução da ansiedade. Essa sensação é o que torna o fentanil tão viciante. A parte letal é que o fenil reduz o nível de oxigenação do corpo, Cara, fica numa situação praticamente sub-humano, né? fazendo com que a pessoa pare de respirar antes mesmo que se dê conta e venha a falecer. Diante do grande número de mortes por overdose pelo uso da droga, o governo americano aprovou recentemente a venda sem receita no país do Narcan, um spray que bloqueia o efeito da substância. Essa é uma maneira da pessoa ganhar tempo até o socorro médico chegar. A epidemia de opioides é uma crise de saúde. Aí a gente pensa que o crack no Brasil é uma das piores coisas e
Não sei se isso aqui é pior, mas tá ali pertinho. Pública que afeta milhões de pessoas nos Estados Unidos, que muitas vezes em momentos de crise não têm condições financeiras de custear as despesas médicas. Em matéria da CBN de julho de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que os casos de tráfico de fentanil aqui no Brasil ainda são raros, mas admite que estão crescendo. Mas que fique pequenininho, que não cresça aqui no Brasil, né? Então, e aí, o que você achou? Será que agora, finalmente, a China e os Estados Unidos vão chegar a um acordo e vão parar com essa guerra assim, e vão estabelecer ali os limites das tarifas entre os outros? E a China, será que vai aceitar colaborar com os Estados Unidos para diminuir a drogadição lá? Coloque aí nos comentários, sou o professor Gessé Santiago, de algum local desse grande Brasil.